A caminhada com Deus, ela é feita de altos e baixos, e ela é feita de momentos onde eu estou mais próximo de Deus e momentos onde eu estou um pouco mais afastado. Seja porque eu me decepcionei, seja porque eu olhei demais para o lado, seja porque parece que as desgraças foram se acumulando na minha vida e os problemas e as dificuldades, que eu me afoguei tanto em dor que resolvi me afastar de Deus e a minha fé foi esfriando. Mas quando esses momentos de afastamento acontecem, é comum que a gente pense assim: como que a gente faz para mudar isso? Como eu faço para me aproximar de novo de Deus? Será que Deus vai me aceitar de volta? Será que ele vai aceitar esse tempo onde eu passei longe, um tempo que eu passei talvez bem desviado, cheio de pecados? Como é que eu faço para voltar? E uma coisa a gente não pode ter assim fora da nossa mente. Deus é fiel. O que ele tem planejado pra gente, ele tem. Ele não muda se ele prometeu, ele não, a palavra dele não faz curva. Mas Deus pode mudar de ideia. E diversas vezes na Bíblia, o comportamento, o verdadeiro arrependimento foi capaz de mudar a ideia que Deus tinha para aquela pessoa. Existia um cara aqui, que inclusive ele dá nome ao meu podcast, o Dentro da Baleia, lá no Spotify, que é meu podcast que fala mais sobre a vida cristã, inclusive esses devocionais estão indo para lá, que é Jonas. E se você, cristão ou não, em algum momento na escolinha você ouviu falar de um cara que caiu no mar, a baleia caiu e engoliu ele, e numa oração desesperada dentro dessa baleia, pedindo perdão, a baleia cospe esse rapazinho e finalmente ele vai atender aquilo que Deus pedia para ele. E esse carinha, ele é Jonas. Tem um livro só para ele lá na Bíblia, o livro de Jonas. E é basicamente assim: Jonas é um profeta, ele está passando por desafios ali na terra do povo de Israel, onde os assírios, obviamente, lembra que tudo é briga por terra, mas os assírios extremamente violentos estão tentando tomar novamente a terra, Canaã, a terra do povo de Deus. Nesse momento muito sangrento, onde existem muitas guerras, muitas dificuldades, ele recebe uma profecia de Deus, vai até o rei de Israel e fala assim: ó, pode ir atacar os assírios, pode lutar contra, que Deus vai dar a vitória. Acontece a vitória, a fama de Jonas se espalha, fala, puxa, ele é um grande profeta, realmente acontece com ele o que Deus pede, cresce em fama, Jonas viralizou. Só que o que acontece? A caminhada com Deus ela é sempre muito desafiadora. Deus não nos pede somente coisas fáceis e diga, vai lá e dá as boas novas e o negócio vai acontecer. Ele também nos pede coisas muito difíceis. E Deus pede para Jonas, depois deste feito, que ele vá pregar a palavra de Deus em Nínive. Só que Nínive fica onde? No centro da Síria. Deus está falando: tem um povo meu lá, no meio dos assírios. Vai lá, fala com essa galera para eles se arrependerem, para eles voltarem para mim, que eu vou perdoá-los. E aí você deve pensar: Jonas acabou de viver o mistério. Ele viveu o melhor de Deus, ele viu uma profecia sendo realizada. Então Jonas ele vai prontamente para Nínive, mas não. Jonas foge. Jonas pega um primeiro barco que está indo lá para baixa da égua e fala: eu vou sumir disso que Deus está me pedindo, eu vou tacar e vou embora. Ele entra nesse barco. O barco, durante a madrugada, é extremamente açoitado pelas ondas, as tempestades. E o que, que acontece? É um barco cheio de gente pagã, cada um serve a um deus. E aí eles rezam lá e pedem pelo deus do mar, pro deus do vento, e nada acontece. E aí eles chegam em Jonas e falam assim: ô fulaninho, quem que é seu deus? Ah, meu Deus é o Deus de Israel. Não, então você tem que falar com ele, porque a gente já falou com os outros deuses, a tempestade não se acalma. E aí Jonas fala: não, realmente isso aí. Ai, desculpa, foi mal, mas isso aí tá acontecendo por minha causa. Pode me jogar no mar, que o culpado disso aqui tudo sou eu. E aí os caras falam: não, capaz que eu vou te jogar no mar. E eles vão tentando vencer a tempestade só piora, e aí eles abrem mão e jogam Jonas no mar. Quando joga no mar, porque Deus tem um plano, e que falo, quando Deus determina um plano na nossa vida, a gente pode tentar fugir, pode tentar morrer, que Deus não vai deixar. Quando ele cai na água, vem uma baleia e pega, e aqui diz que é as traduções hoje dizem que é uma baleia, mas enfim, é um bicho do mar muito grande que engole Jonas. Jonas vai para o ventre dessa baleia. E quando ele está no ventre da baleia, que está lá em Jonas, no capítulo 2, ele faz uma oração.
E mais especificamente, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Então, Jonas se arrepende. E aí que eu falo que Deus é um Deus que muda de ideia. Porque ele poderia ter acabado com a vida de Jonas ali, Jonas verdadeiramente se arrepende. E eu digo que a primeira mudança de ideia de Deus ali acontece com Jonas. Jonas fala: Não, Deus, eu vou para Nínive, eu vou enfrentar esse pessoal. E ele vai para Nínive, pedindo para o povo de Deus para desistir dos seus pecados, da sua vida cheia de erros. E lá no capítulo 3, que se chama O Arrependimento de Nínive, ou seja, depois do que Jonas vai para lá e faz, as pessoas que estão ali se arrependem. No versículo 9 diz: Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, porque eles estão pedindo perdão e clamando a Deus por perdão. E no versículo 10 diz: Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, ou seja, eles verdadeiramente se arrependeram e mudaram as suas atitudes, Deus se arrependeu. Em outras traduções, Deus mudou de ideia e não os destruiu como tinha ameaçado. O que isso quer dizer? Não importa o quão longe você vá de Deus. Não importa os pecados, não importa o tempo que você passou afastado, não importa a quantidade de tempo que você está lutando contra um chamado, não importa. E eu sei que aí vem na sua cabeça: ai, mas Deus não vai me aceitar, ai, mas Deus não me quer, ai, mas Deus vai me aceitar de novo, ele já me aceitou uma vez. Isso não é Deus. Isso são acusações do inimigo na sua cabeça, porque Deus não se cansa da gente. Deus está sempre esperando um arrependimento. Ele está sempre esperando a gente voltar para ele. E aí eu sei que às vezes o acusador fica na sua cabeça assim: ai, mas como que eu volto com o rabinho no meio? É com o rabinho no meio das pernas. É voltando pedindo perdão para Deus, mas um perdão, como diz aqui, que o povo de Nínive fez. Tendo em vista o que eles fizeram, eles clamaram a Deus e como abandonaram os seus maus caminhos. Porque a pessoa verdadeiramente arrependida, ela não só vai falar da boca para fora. Você vê que nas atitudes dela, ela muda. É igual aquela pessoa que vive te pedindo perdão. Ah, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Até que ela não mude de fato, você vê que é difícil liberar perdão para essa pessoa. Mas o que Deus deixa claro pra gente aqui é: ele muda de ideia. Não importa o tempo que você passou afastado. Não importa o tempo que você não abre uma Bíblia, que você não ouve uma pregação, que você não ore. Deus está esperando para mudar de ideia em seu favor. Ele está esperando a reconciliação. Ele está esperando um momento de conversa genuíno, onde você talvez só diga: Oi, Deus, sou eu de novo. Esperando, de fato, um abandono da vida que você leva e o desejo genuíno de ter uma vida mais próxima dele. Deus muda de ideia quando nós realmente nos arrependemos.